Fala, nação cruzeirense, mais um vídeo começando aqui no Diário Celeste e hoje, sexta-feira, final de semana chegando, a gente vai trazer aí as informações do Cruzeiro. A gente começa a ter informações sobre o jogo desse final de semana. O Cruzeiro volta a campo depois de mais de 2 meses, né? Por conta da pandemia, o futebol ficou paralisado e o Cruzeiro volta a jogar. A gente vai trazer todas as informações do Cruzeiro agora para vocês. Antes, pedir para você clicar ali no íconezinho vermelho de se inscrever e também deixar o gostei no vídeo, que isso ajuda muito a gente na produção de conteúdo diário aqui sobre o Cruzeiro. E vamos lá começar o nosso jornal dessa sexta-feira trazendo as notícias do Cruzeiro. E aí a gente começa falando sobre o Ivan Angulo, né, o atacante aí que chegou ao Cruzeiro, depois começou a treinar, despertou ali um bom ânimo para a torcida, né? A torcida ali vendo ele treinar, os jogadores também comentando sobre ele, e parecia ser um jogador que ia render muito ao Cruzeiro. Infelizmente o Palmeiras, como vocês já sabem, pediu o retorno dele, mas aí hoje o Cruzeiro divulgou a numeração fixa, que inclusive a gente vai falar disso aqui também, e aí tava lá o Ivan Angulo com o número 7, aí despertou aquele interesse da torcida em saber, né, por que o nome dele estava lá. É só porque ele vai ser relacionado para esse final de semana, ou será que tem novidade aí, será que o Angulo fica? E a gente também não tem essa resposta para dar, porque só nos próximos dias a gente vai saber. Eu acredito que ele não deva ficar, acho que ele deve mesmo retornar, né? Pelo que o Luxemburgo falou na coletiva lá. Acho que ele não vai ficar, acho que ele vai retornar para o Palmeiras quer mesmo ele de volta, infelizmente, né? Porque parecia que era um jogador que ia ajudar muito a gente aqui na disputa do Campeonato Mineiro, na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então o Angulo infelizmente está nos deixando, vai estar relacionado para esse jogo desse domingo, né, contra a equipe do RT. Vai vestir a camisa 7 nesse jogo, a gente não sabe se ele começa de titular, mas a tendência, até se ele não ficar, é que ele comece no banco, até para o Cruzeiro testar alguma opção ali que vai ser o titular, já que a gente não vai ter o Angulo aí no restante da temporada, né? O Angulo, como a gente disse, um jogador que está deixando o Cruzeiro praticamente sem jogar, chegou ali durante a pandemia e tá indo embora. E aí outra informação que a gente teve hoje nessa sexta-feira é relacionada ao Lucas Romero, né? O Lucas Romero que ainda tá no Independente, o Independente aí tá numa crise financeira enorme, e a crise lá, só para explicar mais ou menos, a pandemia trouxe crise para todo mundo, né? Todo mundo que tem empresa, todo time de futebol tá em crise com essa pandemia, a não sei quem tem farmácia, porque farmácia e hospital são as únicas coisas, e supermercado que estão funcionando normal, né? E mais aí o salário lá dos jogadores, a maioria é em dólar, o que dificulta ainda mais, já que o dólar está muito alto, e o salário do Lucas Romero é um dos mais altos do elenco do Independente, e o Independente aí está atrasando ainda mais a sua situação financeira. Parece que o agente do jogador já disse, inclusive, que ele quer deixar o Independente, então o Cruzeiro está de olho ainda nessa situação. O Cruzeiro tinha feito uma proposta ali de 100 mil euros pelo empréstimo do jogador, mas acabou não acontecendo, o Cruzeiro desistiu então, porque o Cruzeiro não tem o valor para pagar a transferência do jogador, só que aí tem algumas situações ali que podem acontecer a saída, culminar na saída do Lucas Romero, né? Como por exemplo, a dívida que o Independente tem com o Vélez. O Vélez é detentor de direitos econômicos do Lucas Romero também, e aí o Independente tem uma dívida com o Vélez, tentou pagar esse valor de 325 mil dólares com o cheque, e o cheque estava sem fundo, então tem todo esse problema. O Independente tentando se desfazer de alguns jogadores para recuperar um dinheiro e tentar se dar uma amenizada na situação, porque tem jogadores acionando a justiça, assim como aconteceu com o Cruzeiro no começo do ano. Então a gente fica de olho, o Cruzeiro também está atento a essa situação, mas a gente já sabe, o Lucas Romero só vem para o Cruzeiro se for por empréstimo, se vier sem custos, obviamente somente o custo salarial. A gente segue acompanhando e trazendo as informações para vocês, se tiver alguma novidade em relação a isso também. E hoje a gente teve aí a divulgação da numeração fixa do Cruzeiro para a temporada. Isso aconteceu através do toconsaudade.cruzeiro.com.br, que é o site do ingresso virtual que você compra para ter acesso a conteúdos exclusivos aí desse jogo entre Cruzeiro e o RT. O valor é R$ 9,90, tem desconto para quem é sócio, dependendo da sua categoria, se for cativo você nem paga esse valor de R$ 9,90. Então acessa lá o site para você adquirir o seu ingresso, se você tiver condições, e aí o Cruzeiro divulgou isso através desse site, essa numeração fixa, né? E aí a gente teve alguns fatos ali que foram possíveis notar, como o Regis vestindo a camisa 10 do Cruzeiro, como o Angulo vestindo a camisa 7 do Cruzeiro. Teve também o Guimenez com 48, Claudinho com 49, jogadores que chegaram agora ao Cruzeiro. Lucas França, que está retornando ao Cruzeiro, pegou a camisa 12, que era do Rafael. E o Cáceres aí pegou a camisa de número 2, que era do Edilson. O Henrique, que retornou à equipe, pegou a 8. O Jadson, que estava vestindo a 8, foi para a camisa 16. Então a gente teve muitas mudanças aí. Com o tempo, de acordo com a temporada indo
desenvolvendo ali, né, que os jogos forem acontecendo, a gente vai começando a gravar isso aí, começando a se acostumar a ver esses jogadores vestindo números novos, né? Existia até a expectativa da torcida para saber se o Maurício seria o camisa 10, mas não aconteceu, né? Talvez até um desejo de Maurício, talvez ele goste da camisa número 11, a gente não sabe também. E aí a gente tem algumas informações para trazer para vocês sobre esse jogo deste domingo, que acontece às 11 horas. O Cruzeiro vai ter uma transmissão exclusiva para o torcedor cruzeirense no YouTube, mas sem imagem, porque a imagem somente o Grupo Globo pode transmitir, já que tem contrato com o Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro vai fazer essa transmissão lá no YouTube com a narração do Gabriel Nogueira, vai ter também o Gleison e o Lucas aí participando dessa transmissão em áudio no YouTube para o torcedor cruzeirense. Então você que quiser acompanhar é só multar a televisão, assistir a TV para você ver a imagem e ouvir pelo canal oficial do Cruzeiro com comentários e narração exclusiva para o torcedor cruzeirense. A gente aqui do Diário Celeste, a gente vai ter todo o jogo do Cruzeiro agora, a gente vai ter uma live de pós-jogo, ou seja, acabou o jogo na TV, acabou o jogo do Cruzeiro, você desliga, liga no nosso canal no YouTube que a gente vai estar comentando o jogo para vocês e você vai poder participar com o vídeo ali ao vivo. A gente vai fazer algumas chamadas de vídeo convidando vocês para participar. Obviamente a gente vai ter uma forma de como isso será feito para você solicitar a sua participação, a gente aceitar e você aparecer na nossa live. Então fica atento aí que a gente vai divulgar isso também na nossa live deste domingo, que acontece assim que o jogo acabar. Então quando o jogo acabar, entra aqui no YouTube, youtube.com/Diário Celeste para você participar da nossa live, assistir e se quiser participar em vídeo também você vai ter essa oportunidade. Hoje a gente teve informação também relacionada a conselheiros aí, né? O conselheiro Luiz Carlos, que foi candidato derrotado na eleição do Conselho Deliberativo, ele avisou ali que se houver alguma coisa fora do que está previsto no estatuto ali, nessa reunião que vai definir aí pela alienação ou não do imóvel Campestre 2 do Cruzeiro, ele diz que vai judicializar se houver alguma ali divergência com o estatuto do clube, porque de acordo com a informação dele, alienar o imóvel desta forma não estava ali na plataforma de campanha do Sérgio Rodrigues. Então, de acordo com as informações divulgadas aí pelo jornal Hoje em Dia, ele pode judicializar. Então, certamente, se for aprovado aí para alienar esse imóvel, para vender para o Cruzeiro quitar as dívidas na FIFA, a gente vai ter muita dor de cabeça ainda, porque conselheiros ali, cara, é uma briga política incrível, né? O clube está afundado em dívida, o clube está numa crise financeira enorme, e aí os caras ainda brigam por ego, brigam politicamente. Eu realmente não sei dizer se a melhor forma é vender. Se for dar para quitar dívidas, é a melhor forma, mas aí a gente tem que saber como isso vai ser feito, com muita transparência, para não acontecer desvio de dinheiro, para não vender mais barato. Tem que ser de uma forma bem aberta para o torcedor acompanhar. E aí o conselheiro, cara, na minha opinião, esses caras não deveriam estar dando pitaco em nada, porque o Cruzeiro ficou aí anos e anos sendo sugados aí, não só pela gestão do Wagner, também pela gestão do Gilvan. E esses caras ficaram sentados ali só acompanhando, ganhando ingresso, frequentando o Mineirão. Vocês sabem quem foi que ganhou ingresso, já foi divulgado várias vezes na imprensa. E agora aparece ali como os salvadores da pátria, né? Foi derrotado na eleição, o Paulo Pedrosa que está lá também não deveria ter ganho, mas ganhou. A gente é contra, ele não deveria ter assumido, mas infelizmente a política do Cruzeiro não funciona, é uma política fraca, de interesses próprios, né? E a gente segue acompanhando para ver como que vai dar essa história aí, aguardando essa reunião que acontece agora no começo de mês de agosto, para ver o que vai acontecer. Obviamente, como a gente disse, se a votação for favorável pela alienação do imóvel, a gente vai ter muita dor de cabeça aí, porque isso vai parar na justiça, né? Então a gente segue acompanhando, esse foi o nosso jornal dessa sexta-feira, esperamos que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, é só clicar aqui embaixo no ícone de se inscrever, deixa o gostei no vídeo, participa nos comentários também dizendo o que você achou aí dessa situação aí do Angulo, se você acha que ele deve ser escalado como titular ou não. Também da numeração fixa, interaja com a gente, deixa o gostei no vídeo e até a próxima.